Então, agora a palavra está com a Débora Bragantino, que vai falar sobre Ayurveda. Super interessante. Fique à vontade, Débora. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, vim aqui para falar do Ayurveda, a convite de vocês. Bom, eu já falei, a Maria é terapeuta como eu, né? Outras pessoas têm algum conhecimento. Eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm em relação a essa ciência, né? O material vai ficar gravado, eu acredito que outras pessoas vão poder assistir depois, é isso, né? Tá, para eu saber como é que como é que eu vou conduzir aqui. Então eu vou abrir uma apresentação que eu costumo usar para fazer essa abordagem inicial da Ayurveda e ao final eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma curiosidade, alguma questão, sugiro vocês anotarem para depois a gente abrir e conversar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Bom, a Ayurveda. O que é essa palavra? Antes da gente falar do que ela vem a nos trazer, né? Então, a Ayurveda é a composição de duas palavras: Ayu, que significa vida, e Veda, que é conhecimento, ciência. Então, a Ayurveda é o conhecimento da vida. Com qual propósito, né? De nos trazer a compreensão de uma vida natural e do cuidado integral da saúde. Tá aparecendo de maneira inteira o slide para vocês? Tá, porque aqui tá. Deixa eu ver, deixa eu só ver se eu ajusto aqui. Não tô. Aqui, aqui. Acho que eu vou fazer assim, peraí. Pronto. Essa ciência é um conhecimento ancestral que existe até os nossos dias, com o objetivo tanto de estabelecer uma saúde individual quanto coletiva. O Ayurveda hoje é reconhecido como uma medicina pela Organização Mundial de Saúde, né? A origem do Ayurveda é na região onde a gente conhece como Índia. No Brasil, o Ayurveda é integrante das práticas integrativas e complementares do SUS, das PICs. Para quem é da área terapêutica, né, esse termo é familiar. Então, profissionais da área da saúde podem fazer especializações, né, do Ayurveda para integrar os seus conhecimentos terapêuticos, seja com orientações para melhorar a saúde, né, de estilo de vida, cuidados básicos, até mesmo complementar aos tratamentos de saúde. Então, o Ayurveda tem essa capacidade de tanto ser uma ciência íntegra, a qual ela é completa dentro, claro, né, das suas limitações, mas ela atende a muitas coisas de forma inteira, quanto também complementarmente a outras ciências relacionadas à saúde e à área das humanidades também, porque ela tem uma base filosófica, ela é inspirada por diversas filosofias ao longo do desenvolvimento do Ayurveda na região da Índia, né? Então, o Ayurveda, como eu disse, né, é um sistema tradicional de cura com origem na Índia. A origem do Ayurveda é bastante antigo. A gente considera o período védico da Índia, porque é onde se encontram as primeiras escrituras, né, 3.000 a 1.500 anos antes de Cristo. Porém, sabemos que esse conhecimento humano, né, até ele vir a ser escrito, ele já era existente. A escrita é uma formalização de todo um conhecimento da humanidade. Então, é um conhecimento bastante antigo. E o Ayurveda, dentro do sistema védico,
ele já aparece dentro do Atharva Veda, que é um dos Vedas, onde se descreve rituais de cura, o uso de ervas para rituais. Então ali já se aponta o uso ritualístico e de substâncias com uma finalidade curativa. Aqui tem um recorte da região, né? Original desse conhecimento, que é essa região do Vale do Indo. A tradição oral mais antiga, né, que antecede 2.500 anos antes de Cristo, com certeza. Então, essa região aqui, Índia, Paquistão, uma parte do Afeganistão, toda essa região aqui do Vale do Indo. Eu fui buscar algumas referências sobre o sistema formalizado de transmissão de conhecimento, e é nessa região também. Então, a Ayurveda está intrinsecamente ligado com essas origens estruturadas de conhecimento. Então, a primeira grande universidade da Índia. O que aconteceu? Ela saiu? Ah, tá. Eu esperava voltar. Voltamos? Voltou. Voltou. Boa Vou, noite. vou apresentar aqui. Então, como eu estava falando, né? Aqui. Aqui tem fotos de partes arqueológicas das primeiras universidades nessa região do Paquistão. E eu achei muito interessante porque já é uma estrutura muito bem organizada, com salas, espaços delimitados, muito grande. E ali já o Ayurveda, dentre outras ciências, já era estudado, debatido, aprimorado. Junto a isso, o Ayurveda, ele tem, vou apresentar aqui brevemente, as escrituras. Então, aqui são as principais escrituras usadas pelo Ayurveda. Por que que eu falo escritura, né? Porque é conhecido e é considerado um shastra, não é somente um livro de estudos, né? E até hoje, esses livros, esses shastra, eles são usados nas universidades da Índia. Aqui no Brasil a gente usa também como referência, então eles são as referências. E sendo que eles foram escritos há muito tempo, né? Ó, dois antes de Cristo, muito antigo, ó, 6 antes de Cristo, tem o Ashtanga Hridaya, que é uma compilação, foi escrito no século 7 depois de Cristo, ou seja, um pouquinho mais novo, né, do que esses outros, e até hoje nos serve de referência para vocês verem quão complexo já era a estrutura de organização, porque até hoje é, funciona, sendo que hoje o Ayurveda tem a integração de pesquisas junto a universidades para ver em que medida esses conhecimentos já testados e aprovados, né, ao longo dos séculos faz a sua validação pelo olhar das tecnologias nossas contemporâneas. Então, se vocês forem pesquisar no PubMed, vocês vão encontrar publicações vinculadas ao Ayurveda com um grande volume, né? E essas pesquisas continuam. Então, né, é válido pela. Né, tem gente que fala que é uma pseudociência, né? Mas não é uma pseudociência, é uma ciência, né? Pelo olhar da nossa modernidade. E hoje em dia, né, ao longo de muitas histórias aí, né, de idas e vindas e conquistas da Índia e tudo mais, hoje o Ayurveda ele é institucionalizado já desde o século XIX, né, com escolas de Ayurveda
e surgiu a primeira universidade exclusiva para Ayurveda somente em 1967. E hoje existem diversas universidades ao longo da Índia, com campos de pesquisas e internação, tanto a parte de internação quanto atendimento ambulatorial, farmácias, seja de ordem privada ou pública também, tem hospital público de Ayurveda, tem farmácia pública de Ayurveda, tem pesquisa, né, dentro do Ayurveda, regulamentada e apoiada pelo governo da Índia. E hoje ela é parte integrante do que se chama Ayush na Índia, que é o Departamento de Ayurveda, Yoga, Naturopatia, Unani, Siddha e Homeopatia. Ou seja, dentro da Índia, todos esses sistemas são considerados sistemas de cura, né? Sistemas integrais de cura, não somente como uma terapia, como aqui no Brasil é considerado, né? O Ayurveda, a gente está caminhando, né? Para, eu espero, né? Para o Ayurveda um dia vir a ser reconhecido como uma medicina, mas hoje ele é entendido como uma terapia ou práticas terapêuticas. Porém, o Ayurveda é muito mais complexo e muito mais completo do que somente um compilado de terapias, né? A formação universitária na Índia dura de 5 a 6 anos, que a gente pode fazer uma comparação com uma formação universitária básica da medicina alopática. E depois, de maneira similar, também tem as especializações. Então, um médico estuda aí minimamente uns 10 anos para se formar um bom médico. Aqui eu coloquei algumas instituições, caso vocês se interessem e queiram pesquisar mais como funciona, os locais. Depois, se vocês quiserem, eu posso pegar isso e passar para vocês. Aqui tem algumas fotos. Essa foto aqui, não sei qual lado é de vocês, mas a minha esquerda, que tem, né, esses 13 senhores, o quarto, é onde eu estudei na Índia. E para vocês conhecerem um pouquinho a estrutura hospitalar, né? Mais uma cara de casa do que um hospital. Eu não sei se todos os hospitais da Índia têm esse ar mais aconchegante, né? Mas lá é dessa maneira. Então, quartos organizados, porém muito simples, mesmo os que são mais confortáveis, assim, é básico, né? E ao lado direito é uma sala tradicional de tratamento das terapias, porque dentro do Ayurveda existem diversas terapias, né? Sejam terapias de uso interno, de medicamentos, de substâncias internas, quanto terapias externas. Então aqui tem uma mesa, uma maca tradicional indiana, que idealmente é feito de um pedaço inteiro de madeira, em geral, tipo um tronco de uma jaqueira bem grande para não ter emenda. Duas terapeutas numa sala, uso de muitos óleos. Vocês forem ver no cantinho, tem um fogareiro com óleo aquecido. Enfim, esse é quem tiver a oportunidade de ir para a Índia vai poder experienciar, deitar numa maca dessa e receber as terapias de duas ou quatro, às vezes cinco terapeutas tem numa sala para fazer as aplicações externas no corpo da pessoa, né? Lembrando que a pele é o nosso maior órgão, então tem tanto a função de, né, tipo, de excretar, de fazer a limpeza, quanto de assimilar. Então é um órgão também que recebe nutrição. E o Ayurveda, sabidamente, usa isso, usando a pele como um meio para se aplicar às substâncias. Por isso que é tão valorizado essas terapias corporais. Bom, no Brasil, como eu disse, né, é reconhecido como uma prática integrativa e complementar pelo Ministério da Saúde. Vejam como é recente, só em 2017, sendo que o Ayurveda foi trazido e começou a sua difusão no Brasil na década de 80, mas, né, timidamente, aos poucos. Hoje a gente já está com um volume, né, de profissionais, escolas
bem mais expressivo, mas ainda assim não se compara a todo o potencial que a Ayurveda é capaz de nos oferecer. Isso em termos médicos e curativos, né? Porque o Ayurveda, ele antes de falar da cura das doenças ou do manejo, né, das desarmonias, ele tem todo um conhecimento muito aprofundado e bem didático sobre a parte preventiva, os cuidados preventivos, o estilo de vida. Hoje a gente tem, talvez, né, vocês são da área terapêutica, vocês ouvem falar sobre medicina do estilo de vida, como se fosse uma coisa muito nova. Mas olhando para os pilares de uma medicina do estilo de vida, o Ayurveda ele é, tem todos, né? Alimentação, atividade física, é, toda essa questão tipo psíquica, emocional, as relações, o meio onde você vive, tudo isso. Assim como a medicina chinesa, né? Esse olhar integral que sempre houve quando a gente cuida da saúde, né? Que a gente não segmenta, não existe a especialização, mas sem esquecer a integridade do ser, né? Então aqui, deixa eu passar aqui. Ah, pronto. Vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa e aí eu vou trazer alguns outros conhecimentos mais práticos do Ayurveda. Aqui eu quis colocar essa visão do cenário do Ayurveda, né, e ele hoje pra gente, como se apresenta. Eu, eu tenho contato com a Ayurveda desde 2011, quando eu comecei a estudar aqui no Brasil, no Nara Devachala. Depois da minha formação aqui, eu continuei a estudar Ayurveda e ainda continuo estudante de Ayurveda. Fui para a Índia, fiquei um ano lá em sistema de Gurukulam, que é uma proximidade com assim, professor-aluno, um sistema onde a gente vai estudando conforme o interesse dos assuntos, de uma maneira oriental, não é? Sabe, não é, é diferente do que a gente está acostumado. Depois eu fiquei mais um tempo lá, seguindo com a Ayurveda, voltei ao Brasil e depois de alguns anos eu quis entrar em contato com a medicina chinesa e aí eu me formei no Semetrak, em acupuntura e fiz diversos cursos de fitoterapia, tenho umas especializações também na área de ginecologia, mais especificamente relacionado às desordens menstruais, né? A gente consegue pela qualidade da menstruação é possível a gente fazer um diagnóstico mais refinado e tratar as mulheres com mais precisão. Por isso que eu me interessei por esse assunto, até porque eu sou mulher também. E recentemente, eu, junto com alguns médicos e o local onde eu estudei, na Índia, eu criei o Terra Ayurveda, com o apoio deles, com o objetivo de promover atividades, consultas, tratamentos, para que as pessoas pudessem ter o contato direto também com profissionais e locais da Índia, não somente com as pessoas que se formam, seja por escolas ou indo lá para a Índia, né? Ter esse contato direto com pessoas que já estão ali há gerações, né? Em contato com essa ciência. E aí, sugiro vocês entrarem no site terraayurveda.com e também eu criei esse Terra Ayurveda Underline no Instagram, onde ali eu coloco algumas informações. Então, aos interessados podem me seguir lá, se vocês conhecerem pessoas também que tenham interesse. Eu agradeço por compartilhar, é um projeto que eu acredito bastante que pode beneficiar muitas pessoas. Bom, vamos lá. Vou passar algumas coisas aqui para ter um aproveitamento melhor do nosso tempo. Deixa eu ver aqui a hora. Então, como eu disse, né, o Ayurveda, ele é a ciência da vida, o conhecimento da vida. Então, ele vai trabalhar sobre tudo aquilo que ajuda a sustentar a vida, né? Desde a concepção até o finalzinho da nossa vida, o Ayurveda olha.
E o Ayurveda entende a vida, né? Ele vai o conhecimento da vida. O que é a vida para o Ayurveda? É a conjunção do nosso corpo, dos órgãos do sentido, da nossa psique e da nossa alma, são esses veículos, né, pelos quais a vida é alcançada ou conhecida. Então, o Ayurveda, ele é amparado por diversas filosofias que circulavam ao longo, né, desses séculos, que amparam esse modo de entender a vida. Não é somente um compilado técnico, mas esse entendimento profundo da vida, da nossa relação com a natureza e como nós podemos viver bem usando essas ferramentas, essas tecnologias do Ayurveda. Então, a Ayurveda vai falar sobre o que que é útil, o que que não é útil, o que que traz felicidade, o que que não traz a felicidade, né? O que que é saúde, o que que é doença, nesse é, entendimento maior, né? Por isso que o Ayurveda, eu vou pular algumas coisas aqui. Aqui. O Ayurveda, dentro daquele livro que eu falei que é o compilado do Ayurveda, que é um resumão, assim, do Ayurveda, de forma poética, ele começa falando que a mente é a origem tanto da saúde quanto das doenças. E por isso que é importante se observar e considerar essa origem. Porque o prolongamento dessa desordem, dessa desorganização, né, da mente, vão trazer os outros adoecimentos. Porque nós vamos fazer, a gente não vai ter um discernimento para podermos fazer as escolhas adequadas à nossa saúde. Então, essa falta de, de clareza, né, mental, essa falta de desapego, porque ele fala que a doença, né, é raga, são os apegos. Né? E aí, com o nosso apego, a gente não tem espaço para fazer as escolhas. Ele fala, ó, todas as doenças como o raga, é o apego, que sempre assombram a vida e que são parte integrantes dos seres vivos, ou seja, não é pra gente negar, não é pra gente considerar a não existência disso, porque faz parte da nossa característica humana, e isso, quando se sobressai, né, causa ansiedade, confusão e inquietação. E olha como isso é tão moderno, né? E eu acho que cada vez mais a gente vê na nossa sociedade essas desarmonias de ansiedade, confusão e inquietação. Que aí a gente não consegue escolher direito, não consegue não escolher, né? Abrir mão de algumas coisas para poder fazer o nosso autocuidado. E aí vem os vícios, vem outras relações não saudáveis. Aqui, não consigo voltar. Mas eu apresentei ali, o Ayurveda tem é, uma diversas especialidades, assim como na medicina moderna, né? Então tem a pediatria, a toxicologia, ginecologia, é bastante complexo o Ayurveda. E aí, como eu disse, como o Ayurveda ele tem bases filosóficas, uma delas é o Tarka Shastra, que é a lógica, que vai trazer a visão dos fenômenos, né, dos fenômenos nessa materialidade, dividido em algumas categorias. Então, vou colocar aqui bem rapidinho, que é a Drava, que são as substâncias, a qualidade dessas substâncias, a ação, e aí algumas outras categorias mais complexas. Eu vou ficar nessas três para vocês entenderem, e eu gostaria de, nossa, vou ver se eu consigo em 5 minutos falar para vocês
porque talvez vocês já tenham doshas, né? Falar, vou fazer o teste do dosha, qual é o meu dosha? Ou já tenho ouvido falar em vata, pitta e kapha, mas é, não é um teste que resolve as coisas, né? E isso, essa teoria tridosha, uma das fontes que sustenta isso é a lógica, porque é esse entendimento da substância. O Ayurveda ele vai olhar para a materialidade, né, essa parte mais grosseira do universo, para poder se trabalhar. Então, vai trabalhar a alimentação, vai trabalhar as práticas de corpo, vai trabalhar os sabores, as qualidades dessa substância, se é uma substância fria, se é uma substância quente, pesada ou mais leve, vai olhar as qualidades materiais e as ações que essas qualidades têm. Então, uma substância fria, ela resfria, né? Uma substância quente, ela é leve, ela transforma. Então, a partir desse entendimento, que se tem a teoria tridosha, vata, pitta e kapha, aonde é um modo de simplificar, digamos assim, essa linguagem do Ayurveda. Então, o Ayurveda vai trabalhar com as características e as qualidades e as ações das substâncias. Então, se somos se somos parte da natureza, então isso existe na natureza e isso existe em nós. E como que é o raciocínio fundamental disso? É pela complementariedade. Então, se eu tenho excesso de calor, naturalmente eu vou buscar aquilo que não é tão quente, porque se eu for buscar mais calor, eu vou me exceder nessa qualidade de quente. E isso, ao longo do tempo, pode vir a agravar, a gerar alguma desarmonia. E esse entendimento daquilo que completa, né, daquilo que não excede ou daquilo que não falta, muito se tem valia pelo nosso discernimento, pela nossa percepção, né? Que os cinco sentidos fazem essa função. Então a Ayurveda trabalha por aí, por isso que se fala muito de uma alimentação ayurvédica. Todo mundo que vem me procurar procura a alimentação do Ayurveda. Mas a alimentação, assim como outras práticas, ela tem essa função de harmonizar o ser para ele ter bem-estar, para poder fazer a sua integração como vida maior, né, individual, mas também a vida no seu sentido maior, né, nessa visão espiritual mesmo, aonde o Ayurveda está inserido. Então essa é a função de se trabalhar com as substâncias, prover saúde para a gente poder fazer o nosso caminho nessa existência. Isso a Ayurveda deixa bastante claro para gente. E aí aqui tem outras várias coisas que não é o tempo suficiente para mostrar para vocês. Eu até gostaria de trazer, eu até separei um teste para a gente fazer, eu não sei o tempo que a gente tem. Eu vou dar uma parada aqui na apresentação para poder perguntar aqui. É, como que a gente está de tempo? Eu já abro para perguntas, eu consigo colocar alguma dinâmica. O Ainda tem que que mais você... tempo, pelo menos até umas 9h30, né, Samira? Pode Dá continuar. tempo, pode ir. Tá. Como eu já dei uma paradinha aqui, antes de eu seguir, dessas coisas todas que eu falei, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou quiser que eu aprofunde mais em algum aspecto, que aí eu avanço mais nessa dinâmica da materialidade, das substâncias, pra gente, né, tipo, ter esse gostinho da Ayurveda. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa nesse momento. Em relação aos elementos, né? Como é que o Ayurveda, nós sabemos que a medicina chinesa trabalha muito, né? Essa questão dos elementos, né?
Uhum. E o Ayurveda também, de certa forma, é, como que ele lida assim diretamente tratando através dos elementos? Tá. Essa segunda parte aqui eu vou fazer a descrição das características dos elementos, e como eles se apresentam no corpo. Mas o Ayurveda, ele vai olhar para essa expressão, né, dos fenômenos e a partir disso vai colocar como 5 elementos, desde o mais sutil até o mais denso. Tem as suas diferenças em relação ao raciocínio chinês. Eu nem faço uma comparação, eu não gosto de comparar. É um outro, sabe, é um outro ponto de vista, Outra né? filosofia. Tem sua similaridade, porque assim, você pode separar os elementos pelas suas gunas, pelas suas propriedades. Aí sim é bem parecido com essa visão dual da chinesa, tipo yin e yang, porque também é visto isso, né? Assim, tudo, o frio e o quente, como eu disse, leve e pesado, viscoso e É, seco. São seus opostos, né? Tipo, as características, as propriedades básicas e o seu oposto, é. né? Então, isso tem também dentro do Ayurveda. Então, tem o seu Yin e o Yang dentro do Ayurveda. Tanto é que tem o extremo quente e o extremo frio. Quando a gente vai falar das substâncias, também se é considerada a ação. Qual é a ação? Vai gerar calor ou vai gerar frio? E é muito parecido com a medicina chinesa. Porque a medicina chinesa também trabalha com essa complementariedade, né? Assim, eu tô com falta de estrutura, eu preciso fornecer estrutura. O Ayurveda também trabalha por essa oposição, diferente da homeopatia. A homeopatia trabalha por similaridade. O Ayurveda trabalha pela complementariedade, que é o básico, assim, né? Tô com frio, vou usar uma blusa, né? Tô com sede, vou beber água. Por isso que o Ayurveda trabalha muito, assim, a educação para que as pessoas se percebam, se observem. Porque os sinais da inteligência do corpo, né, a expressão das necessidades fisiológicas e atender a essas necessidades é parte fundamental da manutenção da saúde. Tem uma parte no Ayurveda que fala das urgências, das necessidades biológicas fisiológicas a não serem suprimidas. Então a Ayurveda fala para não suprimir fome, sede, urina, fezes, arroto, choro, vômito, deixar tudo isso fluir. Movimento natural do corpo, bastante importante. Então, numa sociedade onde não se pode, sei lá, tipo, arrotar, onde é feio espirrar, e ao longo do tempo as pessoas ficam suprimindo isso, pode vir a dar doenças. O Ayurveda olha até para isso, né? Por exemplo, tô lembrando de uma pessoa lá que, quando eu estava estudando, ele era motorista de ônibus. O que que os motoristas fazem? Tipo, ficam horas e horas dirigindo, com sono, não pode dormir, com sede, às vezes não bebe água, precisando ir ao banheiro, muitas vezes não pode ir ao banheiro. Então, essas necessidades fisiológicas não são atendidas, e isso gera uma desarmonia do fluxo do movimento natural do corpo, e aí pode dar diversos agravamentos. E aí a gente fala de uma desordem de vata, que vata é ar e o éter, que são os dois elementos. Então é isso, ar e éter é a combinação desses dois, que tem relação com o movimento. Então, uma vez que a gente não deixa esse movimento natural se expressar, ou nós exagerarmos em movimentos, vai dar desordens relacionadas à vata, a desordens de movimento, que aí pode ser um excesso de movimento ou pela falta do movimento. Então, esse entendimento da dinâmica, né, das substâncias, das movimentações, né? Então, vou falar aqui, vata, então é isso, ó. Eu vou falar um pouco assim, tá? Tá. É, e aí, então, nós temos esse elemento, que é o ar e o éter,
que é o Vata Dosha. Aí temos o elemento fogo, que é o elemento de transformação, é o elemento que traz calor, que está relacionado a todos os nossos processos metabólicos, né, a nível celular, a nível digestório, a nível celular, todas as transformações, assimilações do nosso corpo. O fogo, o nosso fogo, é o Pitta. E os outros dois elementos são os mais densos, que é a água e a terra, que formam o Kapha Dosha, que é a nossa estrutura, né? É tudo que aquilo que é compacto, estrutural, denso, mais viscoso. Então, as nossas bases estruturais, materiais, a gente pode considerar com predominância de Kapha Dosha. Essas funções mais estruturais, então, assim, os processos anabólicos, digamos assim, né? Então a gente tem o anabolismo, catabolismo e metabolismo. Então tudo aquilo que é catabólico, que vai degenerando, né? A gente pode considerar o Vata Dosha. Os processos metabólicos é Pitta. E os processos anabólicos de construção é Kapha. Então no Ayurveda a gente consegue fazer essas correlações todas para ter esses entendimentos. Então a gente tem, recapitulando, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, né? Então, os elementos mais sutis, então o ar é o espaço, aonde tudo se comporta. A gente pode ver isso em nós ou na natureza. Já vou abrir aqui o slide para ilustrar para vocês. É, temos o. Então, esse é o éter, tipo, os espaços. Tem o ar, que é aquilo, né, que é o movimento. O fogo, que é o elemento de calor, de transformação. A água, que são os fluidos, aquilo que tudo, o que liga, né? E a terra, a parte mais estrutural. Eu vou voltar aqui ao slide para trazer o entendimento desses elementos. E aí a gente pode começar a olhar o mundo a partir desses elementos. Então, não necessariamente dentro da Ayurveda a gente vai olhar, a gente pode olhar pela teoria tridosha, pelos elementos. Se eu quiser olhar pelas propriedades, só pelas expressões calor, quente, frio, seco, viscoso, também é possível. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo agora mudar. Aí, foi. Então, ó, substância, né? Então, é chamado de Panchamahabhutas, que são os cinco grandes elementos que compõem tudo que existe no mundo físico, né? Então vai ser expresso nas substâncias, no mundo, na planta, na árvore, nos processos de transformação onde o homem, né, cria, né, numa cama, num carro, no corpo humano, nos alimentos, nos medicamentos. Então a gente consegue ter, por meio dessa teoria, o entendimento dessas substâncias. Não tô. Opa, cadê? Aqui. Ah! Então aqui é a caixa, né? Então são todos os espaços do corpo. O ar, né? Ele é movimento, ele é leve, sutil, seco, né? Essas características também vão ajudar a gente a entender melhor os doshas. Então, o movimento, ele tem relação com todos os reflexos, tanto automáticos, voluntários, pulmões, o colo, tudo que tem esse espaço de respiração e movimento no corpo, né? Ó, os estímulos sensoriais, tudo que é aquilo que gera movimento automático, né? A saída, né? Os movimentos peristálticos, ó, o movimento do coração, tudo isso tem vata. Assim, todos os elementos, eles estão em tudo em proporções diferentes, né? Assim, em expressões diferentes, dependendo de onde a gente olha, né? Agni, ele é o fogo, então ele tem a relação com a visão, né? Onde a gente utiliza-se da luz, né? Para fazer essa mediação com o externo. Então tem a relação com a digestão,
com o metabolismo, como eu disse, né? E tem as suas características de penetrância, secura, leveza, calor. Então, vai governar todos os processos de transformação no corpo. Fala-se que é a luz do conhecimento, do discernimento, então a gente pode ter essa visão fisiológica, né, e da mente também. Passar mais rapidinho aqui. O próximo elemento é a água. Então, a água é tudo que é frio, úmido, pesado, viscoso. Então, são as nossas secreções, tudo que lubrifica o corpo, tudo que é mais macio no corpo, né? A água está presente. Tem relação com o nosso paladar. Então, são todas as nossas partes moles, viscosas, se a gente pensar, tipo, sangue, saliva, plasma, suor. E o elemento terra, que tem a relação com o olfato. Tem essa relação também de umidade, né, frieza, peso, viscosidade e age nessa estrutura. Tudo que dá compactação, estabilidade, peso. Então, cartilagem, unha, osso, tendão, cabelo, essas estruturas mais densas têm maior relação com o elemento terra. Assim entende o Ayurveda, né, a organização dos elementos. E aí, a partir disso, vem a teoria tridosha, que é onde, né, as pessoas começam a entrar em contato com a Ayurveda, porque querem fazer o teste do dosha e começar um processo de autoconhecimento pela utilização de autocuidado. E aí que é ótimo, né? O Ayurveda ele vem em função disso também, né? Como nos cuidarmos. E tem aqui, ó, então, ó, Vata, o ar e o espaço, Pitta, fogo e um pouco de água, né? Porque a água ela é um substrato, né? Que dá uma sustentação para o fogo se manter. Que o fogo, né? Se ele solto, ele não, ele, né? Ele precisa de uma estrutura ali maior para se manter. E a água e a terra, o Kapha dosha. Dosha, deixa eu ver se tem aqui o que eu explico. Ah, dosha, aqui, ó. Dosha, o que que significa dosha? Dosha vem da raiz dush, que significa desequilíbrio e impureza. Mas como assim? Eu sou formado pelos doshas, que são que é uma organização dos cinco elementos, sendo que os cinco elementos é aquilo que compõe o universo, ou seja, a mim também. E por que que ele significa impureza, desequilíbrio? Porque a natureza é dinâmica. Porque o que é estável, o que é estático, não é vida, né? Então, aquilo que move, aquilo que tende a gerar um desequilíbrio é dosha. Ele vai gerar impurezas, ele gera processos de transformação, renovação, é vida, né? Por isso que é essa palavra, né? Assim, não por isso que é, mas né, ele expressa essa qualidade de vida dos elementos. Então, os doshas, a gente não vendo eles, é vendo como eles a função do organismo até o seu processo de morte. Assim a gente consegue ter um entendimento melhor dos doshas. Então, o dosha vata a gente vai ver no movimento, né? A gente não consegue pegar, né? A gente não consegue pegar o vata. Mesmo o capa, a gente vai ver na estrutura, né? Nessa formação mais estrutural. O capa, a gente, né? Sim, a gente, né? Vai falar, né? Mais fofinho, mais gostosinho, né? Então, é possível, sim. Então, é, é isso. Se a gente não cuida desse dinamismo, né? Dos doshas, a gente tende a gerar o nosso processo de desequilíbrio maior dessa organização até a morte com antecedência. Claro que eu não estou falando de acidentes e, né, tipo, de desvios do percurso, mas, né, numa, num, dentro de um entendimento mais simples, né, dessa organização da vida. Então,
como que a gente utiliza esse conhecimento, né? Eu não sei se vocês estão vendo essa canetinha aqui. Então, os doshas, eles tendem a se desarmonizar, porque é da natureza deles. E então, naturalmente, eles voltam a estarem num estado de harmonia. Por isso que a gente, às vezes, fica sentindo um pouquinho, é assim, assado, não tô muito bem, já volta. Né? Porque eu vou comer uma sopinha, vou dormir um pouquinho mais, e a gente já restaura o estado de saúde de harmonia. Agora, se a gente não cuida e deixa isso agravar, a desarmonia aumenta, podendo levar a doenças, né? Então, ter as variações é natural, porque a gente vai variar conforme a nossa idade, conforme as estações do ano, né? Conforme o dia e a noite. Então é importante a gente perceber que as oscilações elas fazem parte dessa dança da vida, e entender que esse estado de saúde faz parte da nossa inteligência, né, biológica, que naturalmente busca essa qualidade. Então é isso, né? Então, assim, a gente vai ter a nossa constituição, que vai manter a nossa normalidade do organismo, né? Vai buscar a nossa integridade da saúde. Como eu disse, é um equilíbrio dinâmico, mantém o equilíbrio dinâmico e estático também. E a gente vai ter o que a gente chama de Vikruti dosha, que é o responsável pelo desequilíbrio. Eu vou dar uma pausada aqui, porque aqui eu já entro em outro assunto. Vocês querem fazer alguma pergunta em relação a isso? A esse entendimento global dos elementos, né? Como eles vêm a se formar nessa teoria tridosha, esse entendimento de dosha como esse desequilíbrio, esse lugar onde vai nos levar até a morte, essa morte física? Tem uma pergunta ali no chat. No chat, deixa eu ver. Ah, pergunta, a Pergunta: poluição. Pode- poluição, ruído externo também é uma impureza? O que que o Ayurveda fala? Bom, poluição, e o que mais você falou? Poluição e ruído. Sim, na medida em que se nós estivermos numa relação com esses elementos externos, eles vão prejudicar a gente, né? Porque se é um ruído e eu não ouço ruído, ele já não é ruído, né? Uma poluição, eu não estou na cidade, eu não vou ser afetada por isso, né? O Ayurveda ele considera o uso dos órgãos do sentido, tanto em excesso ou de maneira inadequada, como também causa das doenças. Então, por exemplo, o uso excessivo dos olhos vai prejudicar os ouvidos, vai trazer doença. Se a gente ficar num ambiente cujo ar não é salutar, vai trazer doença. Porque vai trazer elementos que são excessivos, né, para esse organismo. E tóxicos, né? A gente está falando de elementos tóxicos, né? Geradores de doença. A poluição é o gerador de doença. Por isso que não somente as nossas escolhas são as responsáveis pelo estado de saúde e doença, porque às vezes a gente não consegue. A gente até pode escolher, eu quero sair desse lugar poluído, mas eu não posso, eu não consigo, né? Então tem as suas limitações, né? A gente tem a nossa responsabilidade, mas na vida a gente faz o que a gente consegue. A gente tá num meio, assim, a vida de hoje não é tão simples assim, né? Quero estar longe de ruído, mas eu não consigo, porque eu trabalho numa fábrica. Por mais que eu possa usar um protetor auricular, enfim, e cada organismo também tem a sua sensibilidade. Tem pessoas mais estruturadas, né, com mais substâncias, mais capa no corpo, que podem sustentar mais processos degenerativos, sem, sem se desequilibrar num curto prazo, porque elas têm mais estrutura.
Agora, pessoas mais leves, mais sutis, com mais predominância do Vata Dosha, com menos estrutura, é, muito barulho, muita poluição vai agravar ela mais, porque ela não tem sustentação, não tem, né, dentro da medicina chinesa não tem muito yin para sustentar tanto movimento, tanto yang. Por isso que cada organismo, por isso que é interessante a gente ter o nosso conhecimento e também as fases da nossa vida, né? Porque quando a gente é criança, a gente é cheio de estrutura, todo recheadinho. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo, vai ficando mais frágil fisicamente. Então, né, se antigamente eu conseguia ouvir num show de rock, sabe, não me sentia incomodada, né? Hoje eu não consigo mais. E é natural que isso aconteça, né? O que é ruim é a gente se forçar a um estado anterior que já não é mais como o corpo se sente bem hoje, porque um dia a gente fez e quer ser igual, né? O processo de transformação é contínuo na vida. Tem uma pergunta aqui. Como é feita a avaliação sobre os elementos no nosso corpo? Bom, acho que você está perguntando do teste dos doshas, seria isso? Porque isso a avaliação ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Então eu vou voltar aqui porque já vai ser a resposta da sua pergunta, tá? A sequência aqui do que eu vou trazer. Aí depois você me pergunta caso eu não venha a responder a tua pergunta. Antes de eu entrar nisso, tem mais alguma pergunta em relação ao que eu trouxe até agora? Conseguiram entender? Ou ficou claro? Só queria acrescentar alguma coisa, Débora. Você falou Sim, uma coisa importante. A alimentação. E a alimentação, ela traz vários elementos, várias substâncias que influenciam nosso corpo, nossos pensamentos, nossas atitudes. Então, é muito importante esse autoconhecimento, a gente saber também fazer as escolhas dos alimentos. sim. Os alimentos, assim como o nosso corpo, eles também podem ser observados a partir desses cinco elementos, né? Você também pode olhar um alimento por essas características que a gente fala dos doshas, mas em geral, quando a gente fala de alimento, a gente entra numa segunda etapa de estudos, porque para além dos cinco elementos, os alimentos eles apresentam os sabores para a gente. Então, com o conhecimento dos sabores, a gente vai fazer essa relação de quais são os sabores mais adequados, seja para características mais sutis, como o vata, ou para características mais estruturais, como o kapha, pelos sabores. Mas mesmo sem ter um entendimento aprofundado dos sabores, você já pode observar os alimentos por essas características estruturais, por essas propriedades. Ah, um alimento é muito seco. Então, assim, eu tenho uma predominância do elemento vata. Eu já vou falando um pouquinho aqui com a Elisete também, mas eu vou depois aprofundar nisso. Então, assim, meu corpo apresenta uma predominância de vata. O que que é isso? Porque, assim, o corpo tem todos os elementos. Ele expressa a função de todos os doshas. Então, não é que eu sou isso ou sou aquilo. Dependendo da minha constituição, do meu biotipo de base, conforme, tipo, meu pai, minha mãe, né, tipo, se combinaram e eu nasci, mas com os meus hábitos, os doshas vão se expressar. Então vou dar um exemplo aqui. Eu estou expressando, na minha constituição de base, eu já sou mais longilínea, mais leve, tenho ossos mais finos. Isso tem características de vata, é falta de estrutura, leveza. De repente tem uma voz mais aguda, tenho unhas mais fininhas,
falta, né? Tipo, mais espaço. Eu apresento mais espaço. Eu tenho mais dentes com espaços, né? Vata. Isso é vata, ariéter. Então eu já tenho isso na minha constituição. Sou uma pessoa que vou fazer atividade física, canso rápido, né? Apesar de gostar, porque vata tem muita energia, movimento, é movimento, gosta de movimentar. Só que não tem estrutura. Ou aquela pessoa que faz uma coisa e cansa, vai, faz outra e cansa e faz outra, gosta de fazer várias coisas, mas não tem é, uma concentração, uma dedicação, né? Tipo, uma sustentação, porque é vata, né? Os vatas são criativos, porque faz, mas aí não desenvolve. Isso é vata. Então vamos supor que minha natureza é essa, né? Saltitante. Vata é a pessoa saltitante. Aquela leve que você fala, nossa, tá pisando, tá flutuando, é o vata. Eu sou assim de natureza. E o que que é o vata? O vata ele tem elemento, além dessa propriedade de leveza, ele é frio. Então, quais são os alimentos que são bons para não agravar o vata? Para não aumentar essas características? Alimentos que possuem propriedades opostas a essas qualidades que já são exacerbadas, como eu dei esse exemplo. Então, uma pessoa com essas características, se ela comer coisas vata, assim, numa alimentação, tipo salada, é leve e fria. Suco de fruta é leve e frio. Ficar em jejum traz leveza. Se ela colocar essas qualidades na alimentação, ela está colocando propriedades de frieza e de leveza. Consequentemente, leveza e frieza vai aumentar naquele indivíduo. E é assim que a gente faz o entendimento pelo uso da alimentação. Então, eu já estou trazendo aqui então essa questão prática aqui. Aí eu já vou trazendo essa avaliação aqui que me perguntaram, né? É, a avaliação é feita dessa maneira, né? Pelas características, pelas funções do organismo, pelas características anatômicas do corpo, né? Pela fisiologia da pessoa, pelo modo da pessoa, pelos gostos da pessoa. Então, tudo isso a gente vai vendo. Mas, por exemplo, né, vamos supor que fisicamente essa pessoa é super. É vata. Vata é um modo informal de falar, né? Então ela apresenta mais qualidades do dosha vata. Mas ao mesmo tempo, vamos supor, mentalmente, ela é uma pessoa super concentrada, sabe, que tem uma memória de longo prazo, super paciente, que fala calmo. Isso são propriedades de estrutura, de peso, de densidade. Então, mentalmente, ela vai apresentar é, essa estrutura mais relacionada à capa. Embora a questão da mente, a gente também vê sattva, rajas e tamas, que eu não sei em que medida vocês estudam isso também, que são expressões, né, de clareza, né, de agitação e de torpor, né, que são outras formas de se entender a mente. Mas pensando em dosha, a gente também pode olhar os doshas na mente pelos 5 elementos, né? Então, e a gente olha mentalmente isso, mas a gente vai observar principalmente, né, para entender essa avaliação dos elementos no corpo. O Ayurveda vai olhar sempre para a qualidade da digestão, que a gente fala que é o Agni. Para tudo, para ver a saúde, porque como tem essa relação direta pelo processo de nutrição, então se a gente não tem uma boa transformação no corpo, a gente não vai gerar estrutura, não vai poder sustentar a saúde. Então a gente olha a qualidade do Agni, que pode ser um Agni, o Ayurvata. Como que é um Agni? Então vocês me respondem, vamos lá. Se o Vata, ele é movimento, ele é frio, ele é errático, né? Como que vocês imaginam que é uma digestão com predominância de leveza,
de frieza, de movimentação? Como que vocês imaginam que é uma digestão com a predominância de Vata Dosha?